Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui para a transmissão de mais um culto e é uma bênção e um privilégio nós podermos cultuar o Senhor mesmo que à distância. E por que faz tanto sentido nós nos reunirmos, mesmo que cada um na sua casa, para um culto online, para um culto à distância? Porque apesar da pandemia ter limitado as nossas vidas e mudado muita coisa, a verdade é que a vida não parou e o seguimento de Cristo não parou, ele continua. E é no culto o momento onde nós ressignificamos a nossa vida e a nossa existência. É no culto onde o nosso chamado, o nosso discipulado é renovado em Cristo. E eu espero que você aproveite esse momento para isso, onde você possa louvar ao Senhor, mesmo que à distância, onde você possa ouvir a sua palavra, sendo por ela confrontado e encorajado, mas que o momento de exposição à palavra não seja só esse momento do culto, seja algo constante na sua vida, um meditar constante que leva a um segmento de Cristo mais próximo e leva a gente para mais perto da vontade de Deus. Amém? Então, aproveita realmente esse momento e que os seus momentos com Deus sejam mais constantes no meio da sua rotina do dia a dia. Eu gostaria de orar. Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade de, juntos, como família, como corpo de Cristo, nós cultuarmos ao Senhor, mesmo que à distância, porque a vida não parou, o discipulado do Senhor não parou, os desafios não pararam, e nós queremos ouvir a Tua voz, e nós queremos louvar ao Senhor e tudo entregar, e queremos ser guiados por Ti, não pelas circunstâncias ao redor. Portanto, fala conosco neste momento, recebe o nosso louvor, Senhor, e que estejamos conectados contigo. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. E lembra-me de tua redenção, teu sangue verteu, resgatou-me. Tudo que precioso foi já não tem mais valor. Leva-me à cruz, teu amor jorrou. Põe-me de joelhos, me prostro a ti. Livra-me de mim, eu pertenço a ti. Me leva coração
Deus é grande, conhecer tua graça abundante, na tua mesa o banquete do amor, que transborda e cura a dor. Este amor para a liberdade, nele está toda a verdade, sempre em frente, em mente o amor, que transborda e dá sentido a toda dor. Oi, pessoal. Vamos começar hoje uma série de reflexões em um tema extremamente importante que nós encontramos anunciado nas Escrituras do início ao fim, que é o tema da paz. Nós vamos falar sobre paz. É importante falar sobre paz. Nós vivemos em um mundo carente por paz. Nós vivemos num mundo cada vez mais necessitado de ouvir a mensagem da paz. E nós, como cristãos, nós temos essa mensagem tanto para as nossas vidas, como para ofertá-la, para apresentá-la, para anunciá-la ao mundo. De fato, Jesus disse que os seus seguidores deveriam ser caracterizados como aqueles que são mensageiros da paz, como aqueles que trabalham em prol da paz. No seu mais famoso sermão, o Sermão do Monte, Jesus disse que os filhos de Deus são aqueles que trabalham pela paz. Então, nós vamos falar sobre paz nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre vários aspectos da paz. Quando nós consideramos a paz, nós precisamos considerar que há várias dimensões ou aspectos diferentes da paz. Quando você ouve a palavra paz no mundo hoje, quando você lê em algum artigo, ou ouve assiste algum documentário, ouve algum noticiário falando sobre paz, geralmente as pessoas estão falando da paz no sentido de finalizar, de acabar com os conflitos entre as pessoas ou entre as nações. Por exemplo, nós temos um conflito em uma determinada região do mundo onde dois grupos estão lutando de maneira armada e você tem vítimas ali, civis. Então, geralmente se fala sobre a necessidade de se estabelecer a paz, de trabalhar para a paz naqueles relacionamentos. Geralmente nós ouvimos paz nesse sentido, colocar um basta, colocar um fim, apaziguar relacionamentos entre pessoas ou nações que foram rompidos, deteriorados, que estão conflituosos. Às vezes nós ouvimos falar sobre paz interior também, que significa justamente encontrar a paz consigo mesmo, encontrar a paz para apaziguar agora conflitos interiores, conflitos emocionais, conflitos da alma, encontrar paz interior. Esses são os dois contextos onde na nossa sociedade, no nosso mundo hoje, de uma maneira geral, nós vamos ouvir falar sobre paz. Existe, no entanto, uma outra necessidade de paz que é anterior a essas, de acordo com as Escrituras. Geralmente não ouvimos falar muito sobre isso, mas é importante pensar que a Bíblia fala de uma outra paz, que é necessária para nós. E isso é a paz com Deus. Nós precisamos encontrar paz com Deus, paz com aquele que nos criou, com aquele que nos fez. Evidentemente, nós não ouvimos falar muito sobre isso, porque vivemos numa sociedade cada vez mais secularizada, onde a questão da relação com Deus, se é que alguém possa ter uma relação com Deus, se é que alguém possa crer na existência desse Deus, mas essa relação é cada vez mais empurrada para a esfera privada, de cunho privado. Então, na sociedade, nos relacionamentos da sociedade, não se discute esse tipo de assunto quando ele é tolerado como alguém pode acreditar nessas coisas, como alguém que crê em algum tipo de superstição, alguma coisa assim. Mas, como cristãos, nós cremos na existência de Deus, e nós cremos não só na existência de Deus, mas cremos que nós existimos no mundo por causa de Deus, por causa da existência de Deus. Nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus e fomos criados com a capacidade de nos relacionar com Deus. Então, a mensagem cristã
não fala somente da paz entre os povos, da paz entre as nações, da paz entre as pessoas, não fala somente da paz interior, ela fala sobre isso, mas antes de tudo, a mensagem cristã fala daquilo que nenhum outro organismo na nossa sociedade vai dizer, que é a necessidade de estabelecermos paz com Deus. Novamente, isso soa estranho para a sociedade, para aqueles que acreditam na possibilidade da existência de Deus. Evidentemente, soa estranho para muita gente que não acredita sequer que há um Deus. Mas muitos daqueles que não são cristãos e ainda assim acreditam na possibilidade da existência de Deus e que há um Deus, quando você fala de que nós temos necessidade de encontrar paz com esse Deus, eles achariam isso estranho, porque se há um Deus, esse Deus geralmente é visto como um Deus de amor, com essa figura fofinha, amorosa, boazinha, como esse tipo do Papai Noel cósmico, e que de maneira alguma a gente precisa pensar em paz com Ele. Nós já vivemos em paz com esse Deus nessa concepção. Bom, hoje nós vamos olhar para as Escrituras e nós vamos ver que não é bem assim de acordo com a Bíblia. O nosso texto é o texto de Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 11, e eu quero ler todo o texto aqui. Diz assim, Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos foi concedido. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse texto é um texto incrível para pensarmos nesse tema da paz e nesse tema da paz com Deus. Esse texto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, ele fala sobre a justificação, o fato de que Deus nos declarou justos, e nós vamos ver o quanto isso é importante. Nos versículos 1 e versículo 9 nós encontramos essa mensagem. Diz que nós fomos justificados, tendo sido, pois, justificados, versículo 1, versículo 9, como agora fomos justificados. Essa é a condição daqueles que são cristãos, ou seja, daqueles que confiam em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Esta é a condição, Paulo diz, daqueles que seguem Jesus. Foram justificados. Agora, novamente, por que isso é importante? Veja que no versículo 6 diz que nós éramos fracos antes desse processo. Nós éramos fracos. A palavra fraco aqui fala da nossa incapacidade, da nossa insuficiência de fazer aquilo que agrada a Deus. A nossa condição, ela pode ser traduzida até por enfermo ou doente, mas a ideia é essa: nós não tínhamos condições, por nossas próprias forças, de fazer aquilo que agrada a Deus.
Diz que Cristo morreu pelos ímpios. E aqui a gente encontra podemos pensar, o que é o ímpio? O ímpio, nas Escrituras, Paulo está usando, inclusive, aqui a ideia, um conceito muito presente no Velho Testamento, e o ímpio simplesmente é aquele que não faz a vontade de Deus, que não anda nos caminhos de Deus, que rejeita os mandamentos de Deus, que rejeita a lei de Deus, aquele que vive a sua vida como se não houvesse Deus nesse mundo. Esse é o ímpio. Ele é o oposto nas Escrituras do justo. Então, a nossa condição, antes de termos sido justificados, declarados justos, era a condição daquelas pessoas incapazes de fazer a vontade de Deus e, consequentemente, nós estamos entre os ímpios, pessoas cuja vida está em uma rebelião contra a vontade de Deus. É isso que nós encontramos no versículo 8. Éramos pecadores. Significa que hoje nós não somos mais? Somos, mas não vivemos mais na condição de pecadores como aqueles que vivem fazendo o seu próprio desejo, a sua própria vontade e que não estão nem aí para Deus e para os seus mandamentos. Hoje, nós ainda, como cristãos, seguidores de Cristo, cometemos erros, pecamos muitas vezes, mas quando fazemos isso, o Espírito de Deus em nós nos mostra a vontade de Deus e se nós somos verdadeiramente cristãos, nós nos arrependemos daquilo, nós pedimos perdão a Deus por causa dos nossos pecados. Versículo 10 diz mais, a nossa condição era tal de que nos colocava como inimigos de Deus. Diz aqui no versículo 10 que nós quando éramos inimigos de Deus, éramos inimigos de Deus. Nota, essa não é uma mensagem que geralmente você vai ouvir aí para as pessoas, de um modo geral, que acreditam num Deus fofinho, num Deus tipo Papai Noel cósmico. Essas pessoas não acreditam na possibilidade de que você e eu pudéssemos ser inimigos de Deus. Por isso, somente a mensagem cristã é que vai falar sobre a necessidade da paz com Deus. O fato é, quando nós estamos vivendo de maneira autônoma, independente, como se não houvesse Deus, fazendo exatamente aquilo que nós queríamos fazer, como se não houvesse nenhum tipo de orientação de Deus ou vontade de Deus para as nossas vidas, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ímpios, nós estávamos vivendo no pecado como pecadores e nós estávamos sem condições, inclusive, ainda que tentássemos ou quiséssemos de agradar a Deus por causa dessa fraqueza. Podemos dizer, de certa forma, que nós tínhamos uma fraqueza em nosso ser que nos incapacitava de agradar a Deus. Como consequência disso, o versículo 9 diz o seguinte, quando éramos inimigos de Deus, versículo 9 diz que nós estávamos debaixo da ira de Deus. Fala aqui que fomos salvos da ira de Deus. Se fomos salvos é porque anteriormente, antes de termos sido salvos, nós estávamos na mira da ira de Deus, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E isso é importante. O termo ira de Deus aqui nessa epístola de Paulo aos Romanos é um termo importante para a nossa consideração da epístola e do texto. Nós vamos encontrar Paulo falando sobre a ira de Deus lá no primeiro capítulo, no versículo 18, onde ele diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, nós temos na Bíblia um Deus que se revela como um Deus que não é só um Deus de amor, Ele é amor, Ele é amor, Ele é um Deus de amor porque Ele é amor, mas Ele também é santo, 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 Ele é puro, totalmente puro, Ele é justo, Ele é a justiça, na sua mais perfeita forma, se encontra em Deus, Ele é totalmente verdadeiro. Então nós temos uma série de atributos acerca desse Deus que não é evidentemente nada igual a nós. Por mais elevada que seja a nossa concepção do ser humano, Deus, nas palavras de Barth, é o totalmente outro. Deus é completamente diferente de nós. Deus é esse mysterium tremendus et fascinantes, um Deus misteriosamente tremendo e fascinante.
Esse Deus nas Escrituras é o Deus que faz com que os homens, quando têm um vislumbre somente, um vislumbre de quem Ele é, eles fiquem pasmados, eles fiquem completamente tomados por uma admiração que se mistura com um pavor diante desse Deus, da majestade, da grandeza, do poder, da sabedoria, da santidade desse Deus. Quando Isaías vê esse Deus no capítulo 6 do seu livro, diz que ele vê os serafins ali cantando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías tem uma visão desse Deus, do trono, da majestade desse Deus, só um vislumbre, na verdade, desse Deus, ele clama: ai de mim. Essa a condição. Então, esse é o Deus que se manifesta nas Escrituras. E um Deus assim, Paulo diz, não tolera a injustiça, não tolera a impiedade. A impiedade é justamente ir na direção oposta a esse Deus. A impiedade é uma atitude de rebelião, é uma atitude de afronta àquilo que esse Deus deseja, aquilo que esse Deus quer. Isso é impiedade. E ele não tolera. Agora, na nossa sociedade hoje, novamente, parece estranho falar sobre ira de Deus, mas é isso. Nós ficamos irados. Se você ver um noticiário na televisão sobre algum tipo de injustiça cometido contra uma pessoa, eu tenho certeza que você vai ficar irado. E hoje em dia nós manifestamos a nossa ira com as postagens no Twitter, no Facebook, onde quer que seja. Nós às vezes somos levados às ruas para manifestar a nossa ira, com cartazes e placas e gritos contra aquilo que nós percebemos como injustiça cometida contra um semelhante. E nós esperamos que o Deus, se há um Deus de fato, e se Ele criou todas as coisas, e se Ele é como as Escrituras dizem que Ele é, nós esperamos que esse Deus então seja incapaz de se irar. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que Deus se ira, mas a ira dele não é como a nossa. A ira de Deus é a pura, justa e santa ira de um Deus que não tolera o mal e o pecado. Então Paulo diz que nós, porque estávamos vivendo uma vida de afronta a esse Deus, aos seus mandamentos, à sua vontade, nós éramos inimigos dele. Nós vivíamos essa impiedade, nota, nós éramos ímpios, e diz aqui que a ira de Deus se revela contra a impiedade, a injustiça. Nós não éramos justos, nós éramos ímpios, nós vivíamos mergulhados no pecado, desfrutando de uma vida sem haver temor, ou arrependimento, ou consciência em nós de que aquilo estava afrontando a Deus. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Nós éramos como um trem destinado ao precipício, sem nada que pudesse tirá-lo do rumo. Era essa a nossa condição. Paulo diz em Romanos 1 sobre essa ira de Deus. É interessante que ele diz que a ira de Deus ela já se manifesta na humanidade hoje. A ira de Deus não é apenas alguma coisa que a gente vai esperando lá no futuro, alguma coisa futura que Deus vai derramar. Ela já se manifesta hoje. Paulo várias vezes nesse texto, ele fala que Deus entregou essas pessoas, Deus os entregou. No versículo 24 ele diz, Deus os entregou à impureza sexual. No versículo 26 diz que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ou seja, quando a gente olha o mundo hoje mergulhado em uma série de coisas que a gente fala assim, parece que cada vez vai de mal a pior, é porque Deus entregou essas pessoas para que elas mergulhassem. É uma espiral realmente descendente, vai cada vez pior, é um abismo que chama outro abismo. As pessoas estão entregues e nós, juntamente com elas, estávamos nessa condição, entregues a essas coisas. No versículo 28 diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Ou seja, Deus disse assim, vocês estão me desprezando, vocês estão me rejeitando, tendo algum conhecimento de que eu
existo, vocês decidiram voltar-se contra mim, vocês decidiram trocar a minha glória por coisas humanas e terrenas, vocês decidiram desfazer-se de mim e seguir os seus próprios caminhos, então eu os entrego a isso, a toda essa predisposição, a todo esse rumo. Vocês estão entregues a si mesmos, em outras palavras, Deus está dizendo, vocês estão entregues a si mesmos, e vamos ver o que vocês conseguem produzir entregues a si mesmos. E sabe o que nós conseguimos produzir entregues a nós mesmos? Esse mundo que a gente tem aí hoje, do qual a gente reclama muitas vezes, do qual a gente olha e fala assim, meu Deus, que coisa terrível, onde é que isso vai parar? Para onde é que nós vamos? É assim, nós escolhemos isso, nós buscamos isso, nós quisemos viver independente de Deus. Eu vou mostrar para vocês como é que é a vida sem que eu esteja presente na vida de vocês, sem que vocês tenham consciência e desejam viver debaixo da minha luz e dos meus mandamentos e da minha vontade. E aí, nos versículos 29 a 32, desse capítulo 1 de Romanos, a gente vai ver aqui uma série de coisas. Diz assim que tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores ou inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Aqui é um quadro muito gráfico de tudo aquilo que a gente olha no mundo hoje, que a gente se lamenta. Mas Paulo diz que tudo isso, na verdade, é a condição daqueles que se voltam contra Deus, que rejeitam a Deus, que não querem viver de acordo com os mandamentos de Deus, dentre os quais nós que hoje seguimos a Cristo, nos encontrávamos. Era essa a nossa condição. Como é difícil. Quando a gente lê esse texto aqui de Romanos, capítulo 1, a gente pode pensar como é difícil viver debaixo da ira de Deus. E eu quero dizer para você, esse é o mundo ao nosso redor. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Esse é um mundo que já vive experimentando essa ira de Deus, um Deus que entregou esse mundo e deixou que esse mundo seguisse o seu próprio caminho sem Ele, porque esse mundo escolheu seguir o seu próprio caminho sem Deus. E se Deus não existe, se não há uma noção de Deus, se não há um temor de Deus, se não há o freio de Deus em nossas vidas, então não existe nada que nos impeça a irmos nesse espiral descendente cada vez mais fundo em direção ao abismo e levarmos os outros juntamente conosco. E é por isso, então, que nós não temos paz. É por isso que não há paz no mundo. É por isso que não há paz entre as nações, paz entre os homens. É por isso que nós não desfrutamos de paz interior. Porque nós não temos paz com Deus. Nós não temos paz com o nosso Criador. Nós somos inimigos e vivemos em inimizade com Deus. Paulo usa aqui nesse texto, no capítulo 5 que nós lemos, ele usa a palavra reconciliação ao menos 3 vezes. Quem é que precisa de reconciliação? Precisa de reconciliação justamente aquele cujo relacionamento foi rompido, aquele cujo relacionamento foi quebrado, aquele cujo relacionamento sofreu uma ruptura devido a uma ofensa grave. Quando você tem amizade com alguém e essa amizade é rompida, ela não é rompida por pouca coisa. Você sabe disso. Amizades são rompidas porque algo grave, algo muito grave aconteceu. Algo que não conseguiu ser superado. Devido à sua gravidade, aconteceu naquele relacionamento. E o relacionamento, então, ele é rompido, ele é quebrado. É possível haver uma reconciliação? Talvez nos relacionamentos humanos, talvez possa haver uma reconciliação. Mas essa era a nossa condição em relação a Deus. Nosso relacionamento com Deus foi rompido, foi quebrado por causa de algo grave. Não que Deus cometeu, mas que nós cometemos. Ao nos voltarmos contra Deus, ao nos rebelarmos contra Deus, a decidirmos viver as nossas vidas como se não houvesse Deus.
ou ao diminuirmos Deus, esse Deus majestoso, santo, tremendo, esse mistério tremendo e fascinante, esse Deus que é totalmente outro, que não é igual a nós, mas que nos criou e nos ama e deseja se relacionar conosco por causa da sua bondade e graça, porque Ele é amor. Nós viramos as costas para Ele, nós vivemos como se Ele não existisse, nós não estamos nem aí com os seus mandamentos e com a sua vontade. E nós rompemos o relacionamento. Isaías vai dizer isso no seu livro, no capítulo 59, ele vai dizer que Deus continua sendo Deus de misericórdia, bondade e graça. Deus continua sendo aquele que se revelou a Moisés como Deus cheio de compaixão e misericórdia. As suas mãos estão estendidas para nós, os seus ouvidos estão atentos aos nossos clamores. Mas Isaías diz, o problema não é em Deus, o problema somos nós, são os nossos pecados, Isaías diz. Os nossos pecados, as nossas iniquidades criaram esse muro, essa separação, essa barreira entre nós e Deus. Romperam com esse relacionamento. Como é que nós podemos remediar isso? É o que Paulo diz no capítulo 5. Se você ler Romanos de 1 até chegar aqui nesse capítulo 5, você vai ver que Paulo está construindo justamente o seu argumento para dizer, de maneira muito simples, que todos os seres humanos, todas as pessoas nesse mundo, tanto aquelas que são irreligiosas, que não têm religião, que não creem em Deus, seculares ou secularizados, aqueles que vivem como se não houvessem Deus, como os religiosos, aqueles que pensam que podem viver uma vida para agradar a Deus a partir das suas boas ações, das suas boas práticas religiosas. Paulo vai dizer que tanto um grupo quanto o outro são pecadores, que nenhum nem outro fazem aquilo que é correto e são capazes de agradar a Deus, que todos pecaram e igualmente estão destituídos da glória de Deus. Ele vai falar que, como consequência disso, a recompensa por esse estilo de vida é morte, ou seja, separação de Deus, inimizade de Deus, que é o que nós vimos até então. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos de alguém que nos livre dessa condição. Nós precisamos de alguém que nos tire dessa condição, e aí é que entra o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é aquilo que nos apresenta o que Deus fez para nos tirar dessa condição. Por isso, o texto que lemos diz assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer que aconteceu, que mudou a nossa condição de ímpios para justos, de inimigos de Deus para amigos de Deus, de pessoas incapazes de fazer aquilo que agrada a Deus, para pessoas que agora, mediante o Espírito Santo, têm condições de viver uma vida que agrada a Deus. O que mudou a nossa condição está nessas palavras aqui, Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Somente por meio dele que nós podemos ter acesso a essa graça, diz Paulo. Essa é uma graça. Nós não merecemos, Ele fez por nós, e por meio dele nós temos acesso a essa graça. Então, como é que nós somos justificados? Por meio de Cristo. Olha só, nos versículos 6, 8 e 10, nós encontramos o seguinte, 6, 8, 9 e 10, nós encontramos o Evangelho aqui daquilo que Cristo fez por nós. Diz que Cristo morreu em nosso favor, Ele derramou o seu sangue por nós. A morte de Cristo na cruz foi uma morte redentora. E é importante lembrar isso, porque muita gente hoje em dia vai dizer que Cristo morreu na cruz como apenas um mártir, como alguém que foi vítima do Império Romano. As Escrituras não dizem isso, Jesus não disse isso, nem os Evangelhos, nem aqueles que estavam mais próximos de Jesus ou dos Evangelhos, não interpretaram assim, jamais. A maneira como eles interpretaram, a maneira como nós encontramos no Novo Testamento é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue por nós, para nossa salvação, para nossa redenção. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós somos justificados, então, mediante Cristo, que morreu a nossa morte, que pagou o preço dos nossos pecados, que tomou sobre si a nossa injustiça. Ele era justo. E ele toma sobre si a nossa injustiça. É isso que nós vamos encontrar Paulo falando. E não só Paulo, Pedro e João, no Novo Testamento, interpretaram a obra de Cristo dessa maneira. E hoje em dia a gente tem alguns teólogos modernos tentando reinterpretar de outra maneira, para dizer que Cristo não morreu por nossos pecados. E
Eu vou dizer para você, eu tenho que dizer, como um pregador do Evangelho comprometido com a verdade do Evangelho, quando você ouve pessoas falando assim, elas estão erradas. Elas estão erradas. Paulo diria assim, fuja destes. Fuja de qualquer pregador, pastor, teólogo que vai dizer para você que Cristo não morreu pelos seus pecados. Fuja. Porque ele não está falando a verdade, ele está falhando com a verdade das Escrituras e da palavra de Deus. Fomos justificados por Cristo, ele morreu por nós. Como é que nós somos justificados? Como é que nós ganhamos isso? Nós ganhamos isso por causa de Cristo, novamente. Ganhamos acesso, Paulo diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, por meio de Jesus Cristo. O que essa graça nos dá? Ela nos dá paz com Deus. Temos paz com Deus, versículo 1. Temos paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós. N.T. Wright diz que a paz com Deus, essa reconciliação que Jesus fez, ela é uma reconciliação que levará a todas as outras reconciliações. Por isso, isso é importante. Por isso nós começamos falando, em vez de falar a paz entre os homens, paz nas nações, paz no mundo, ou até mesmo a paz interior, nós começamos hoje falando sobre a paz com Deus, porque essa é a reconciliação que levará a todas as demais reconciliações. Não há possibilidade de construirmos uma cultura de paz, um mundo de paz, se nós não falarmos sobre a paz com Deus. Temos paz com Deus. Não somente isso, Paulo vai dizer, nós temos esperança no meio das tribulações, ele vai dizer isso nos versículos 2 a 5, ou seja, não significa que a nossa vida vai ser fácil. Não, teremos tribulações. Não significa que se Deus te salvou, se Deus transformou a sua sorte, se Deus tirou você debaixo desse juízo, se você se tornou amigo de Deus, se você foi declarado justo diante de Deus, se você não é mais ímpio, não significa que agora a sua vida vai ser um mar de rosas. Não, porque imediatamente após falar sobre o que Deus fez por nós, a nos declarar justificados, Paulo vai falar das tribulações. Ou seja, nós temos paz com Deus, nós já não somos mais inimigos de Deus, mas somos reconciliados com Deus. Ainda assim vivemos num mundo marcado por problemas e pecados e pessoas que não temem a Deus. Nós vivemos num mundo caído, num mundo que ainda está debaixo dessa ira de Deus. E por causa disso nós enfrentaremos tribulações, mas nós temos esperança no meio das tribulações, é o que ele diz, esperança da glória de Deus. As tribulações, de fato, nesse mundo, Paulo diz que cumprem um propósito de Deus, de nos amadurecer, de nos fortalecer, de que o nosso caráter seja um caráter aprovado aos olhos de Deus. Temos segurança no amor de Deus. Versículos 5 e 8, no versículo 5, Paulo diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Versículo 8, ele vai dizer, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, nós temos segurança no amor de Deus, temos segurança de que Deus de fato nos ama, que Ele mandou Cristo morrer por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Se Deus fez isso por nós, nós podemos confiar no seu amor, na sua bondade e na sua graça, agora, porque isso foi revelado a nós. O que é que nós precisamos para receber essa graça? Por último, diz aqui, nós somos justificados pela fé. Nós precisamos crer naquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Somos justificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante a expressão aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso fala de uma relação tanto pessoal quanto conjunta. Nota, a mensagem da Bíblia nunca é de uma fé privada. A mensagem da Bíblia é de uma fé pessoal, mas não individual, não individualista. Ela é pessoal e conjunta, porque no momento em que nós declaramos fé em Deus, nós somos colocados num relacionamento com Deus e com o povo de Deus. É o que nós vamos falar na próxima semana. Então, aqui nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é só meu Senhor, mas Ele é nosso. Ele é Senhor de todos aqueles que confessam o seu nome. E Ele é Senhor. O termo grego aqui, a gente já ouviu, se você é cristão, por algum tempo você já ouviu, esse termo grego dado a Jesus, o Kyrios, o Senhor, era um termo que falava de uma autoridade suprema, da autoridade máxima, a gente pode dizer da pessoa que exerce direitos de propriedade absolutos. Ele é Senhor
absoluto sobre nossa vida. Se nós declaramos que Jesus é Senhor, significa que agora, nas palavras de Paulo, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Eu vivo para Ele, não para mim. Não são mais meus desejos, minha vontade, mas vontade dEle. Eu vivo para agradar Ele, que é meu Senhor. Jesus Cristo, o termo Christos no grego aqui, é ungido. A mesma expressão, Messias no hebraico, ele é ungido, ele é aquele que foi escolhido por Deus para efetuar a nossa redenção, a nossa salvação, o nosso resgate, a nossa libertação. Ele é o Cristo de Deus. E é aí que a gente encontra, inclusive nos termos Jesus, o Cristo, esses dois aspectos da pessoa de Jesus, o seu aspecto humano e o seu aspecto divino. O que é que nós precisamos para ter acesso a essa graça? Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. Entregar todo o nosso ser, toda a nossa confiança, toda a nossa vida a Ele. E seguir os seus passos, seguir o seu caminho, dizer, eu quero fazer aquilo que agrada a Ele. E evidentemente isso significa que nós vamos aprender a vontade dEle, conforme foi revelado nas Escrituras, e nós vamos dedicar toda a nossa vida para o seu seguimento, porque reconhecemos que Ele é Senhor. E Ele tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos e sobre nossas vidas. Nós não podemos fazer isso sozinho, é por isso que Ele coloca-nos em comunhão com outras pessoas. É por isso que Ele não é só o meu Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. É porque se nós vamos viver essa vida de fato, como justificados por Deus, desfrutando dessa paz, fazendo aquilo que agrada a Deus, nós vamos precisar uns dos outros. É isso. Isso é paz com Deus. Essa é a paz que Deus nos oferece. E dessa paz depende todas as outras. É por isso que nós temos que começar aqui. Por mais impopular que isso seja, por mais que o mundo ao nosso redor possa olhar para isso e parecer loucura, sempre pareceu loucura, desde aqueles primeiros dias do Novo Testamento, da Bíblia, essa mensagem sempre pareceu loucura, então isso não é novidade, essa é a verdade revelada na Palavra de Deus. E se nós quisermos experimentar a paz, e se nós quisermos proclamar a paz, e se nós quisermos trabalhar pela paz em nosso mundo hoje, nós temos que começar aqui. A paz começa aqui, no meu coração. Começa aqui, no meu ser, na minha vida. A paz começa no meu interior. Somente quando eu experimento essa paz com Deus no meu interior, é que eu tenho condições de anunciá-la a outros e de trabalhar para ela no mundo ao meu redor. Vamos orar juntos. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua Palavra e ajude-nos a crer na Tua Palavra, para que nós possamos experimentar essa glória de Deus que Paulo fala aqui, de termos sido justificados pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem nós obtivemos acesso a essa graça, que nos dá esperança, e na qual nós estamos firmes, temos os nossos pés firmados, seguros e confiantes em Teu amor. Deus, eu oro para que se há alguém ouvindo esse sermão e que não conhece Jesus ainda, e que não conhece essa mensagem, eu oro para que o Teu Espírito Santo possa falar ao seu coração, e que essa pessoa possa decidir entregar, como um ato de fé, a sua vida a Jesus, confessando a sua dependência dEle e pedindo para que Ele possa ajudá-la a viver uma vida que o agrade. É isso que eu oro, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Toda dor é por enquanto. Eternamente, toda dor é por enquanto. A tua alegria daqui
A alegria verá meu rosto sem lágrimas. Então verá o dia que Jesus Cristo irá voltar. Nas alturas, com seus anjos e as trombetas anunciando. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Toda dor é por enquanto. É isso, nós chegamos ao final de mais um culto e com certeza hoje fomos abençoados. Se você quer saber mais sobre o Projeto 242, se você quer se conectar conosco, o caminho para isso é o QR Code. Eu gostaria de orar junto com vocês no final dessa reunião. Senhor, obrigado, porque nós temos a oportunidade de ouvir Tua voz e como uma lâmpada ter o nosso caminho iluminado por ela, pela Tua palavra, que nos traz vida. Ajuda-nos, ó Senhor, a durante a semana a meditarmos nessa palavra, a remoermos ela, Deus, em nossos corações e praticarmos em nossas vidas. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida, a saúde, a família, o trabalho de cada um de nós. Nós contamos e dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia nos tempos que vivemos. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Um grande abraço, gente, e que o Senhor continue sendo a luz do teu caminhar. Até mais. Lembrando que no link ao lado você acompanha nossas mensagens e todas as nossas mensagens estão no formato podcast nas principais plataformas digitais.